Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ou para quem não lembra de mim, eu sou o Thiago, professor de Filosofia e Sociologia do CUQQ, aqui de Araraquara. E aí, então, eu vou estar tentando esse novo modelo que eu nunca testei e está sendo muito estranho para mim, de gravar videoaulas. Então eu prefiro muito a dinâmica dentro da sala de aula, vendo o rosto de vocês e conversando, dando risada, tirando dúvidas, mas a gente sabe que nesse momento está muito complicado, que a gente está muito distante e então nessa tentativa de retomar um contato e de repassar um conteúdo para vocês, é, eu e alguns outros professores, a gente vai estar tentando aos poucos ir gravando algumas videoaulas ou fazendo em outros modelos que sejam confortáveis para as outras pessoas também, mas que a gente consiga dinamizar esse acesso, porque a gente viu que muitos de vocês têm facilidade aprendendo com vídeo ou com áudio e a gente só estava estabelecendo aqueles resumos dentro do Drive, certo? Mas então, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, de que isso aqui não é uma obrigatoriedade. A gente sabe que é muito difícil estudar nesse momento e manter uma rotina de estudos. Então, acatem isso mesmo como uma tentativa de retomar um contato, mas que não é para colocar uma pressão em cima dos estudos de vocês que já estão pressionados. Com toda essa agenda que a gente está se posicionando contra do não adiamento dos vestibulares, então que, que tem muita gente se mobilizando para que isso não aconteça, né? E de que a gente entende que todos têm que ter uma certa materialidade e uma certa condição para poder prestar esses vestibulares de forma igualitária. Então a gente compreende que a democratização do ensino é importante e isso aqui é uma tentativa de retomar esse conceito, certo? Então eu sei que é muito difícil estar estudando por conta própria, que está tendo muita insegurança disso, de será que vai ter vestibular, será que não? A gente espera que não tenha, a gente espera que todos consigam retomar as atividades de forma igualitária e que esse momento passe para que depois a gente consiga pensar nesse acesso e que a gente consiga realmente colocar pessoas que por muitas vezes estão fora desse acesso dentro disso, tudo bem? E aí então pensando nisso, como eu disse, eu vou tentar gravar algumas aulas para vocês. Tô colocando os resumos no Drive, então a gente já tem até a sexta aula lá no Drive em resumos, mas eu sei que é muito complicado ficar lendo muitos textos, então peço que se a aula não estiver muito fluida, se não estiver dando para entender muito do que eu estou falando, do modo como eu estou passando, que vocês me contem, que vocês me deem sugestões, opiniões sobre isso, porque a gente pode tentar outros formatos, né? Isso aqui não é algo estático, isso aqui é realmente para vocês, então não quero fazer apenas da maneira com que eu me sinta confortável, mas da maneira que atinja mais vocês. Tudo bem? Então, a primeira aula seria sobre o surgimento da filosofia. E aí, antes de começar, só para lembrar que eu tinha esquecido, eu vou deixar os links na descrição do Drive, tanto da aba do Cuca quanto da aba pública, porque a gente está divulgando também os nossos resumos, lista de exercícios, numa aba pública que é para ser divulgada amplamente mesmo. Então, se vocês souberem de alguém que gostaria de ter acesso a esses conteúdos, de que isso ajudasse, repassem por favor para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tudo bem? E aí então, para começar, como eu sempre digo, é muito legal que a gente entenda o contexto histórico do que a gente está estudando. Principalmente aqui em humanidades, que a gente estuda pensadores, correntes filosóficas, correntes de pensamento, movimentos sociais, mas que acima de tudo a gente está lidando diretamente com uma pessoa, com um indivíduo. E essa pessoa, ela tem um cotidiano, então ela está presente numa sociedade com funcionamento determinado político, com estrutura social, econômica, e que tudo isso afeta essa pessoa e o modo como ela enxerga o mundo e também coletivamente. Então quando a gente começa a entender mais essas estruturas e as mudanças que ali estão ocorrendo, a gente consegue assimilar mais o conteúdo, porque eles vão estar tratando da própria materialidade ou do próprio cotidiano do pensamento dessas pessoas.
Tudo bem? Então, para a gente começar a tratar aqui do surgimento da filosofia, primeiro a gente tem que entender que a filosofia, e a gente vai falar mais disso à frente na aula, ela surgiu num lugar específico. Então ela surge na Grécia Antiga, e ela surge numa data específica, mais ou menos em torno de 4 a.C. E ela surge nesse período histórico específico e nessa localidade geográfica, não por acaso, mas por um compilado de características que a gente vai entender melhor. Então é bom a gente frisar isso. A Grécia Antiga, constatada pelos historiadores, ela é constituída por um período que vai de 20 a.C. até mais ou menos 4 a.C., mas eu também vi algo em torno de um debate de ser mais ou menos em torno de 1 a.C. Enfim, isso não é tão importante para a gente. Então a Grécia Antiga ela vai abarcar os períodos do pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e posteriormente o período do helenismo, que a gente vai ver mais a fundo também. Enfim, quando a gente pensa hoje no que constitui a gente, por exemplo, enquanto povo brasileiro ou enquanto país Brasil, a gente tem uma concepção de Estado moderno. Então eu aqui em Araraquara, eu estou respeitando as mesmas leis da Constituição de 88, estou falando uma mesma língua oficial do país, que é o português, eu tenho determinados costumes com que façam com que eu me assimile enquanto brasileiro, assim como uma pessoa que, por exemplo, está lá em Pernambuco. Nós conseguimos conversar, nos entendermos como pessoas de uma mesma nacionalidade e que tem uma compatibilidade enquanto pessoa, enquanto cultura, enquanto língua que fala. E tudo isso é constituído, então, pela noção que a gente tem de Estado moderno, do Brasil e dos outros países nessa organização mundial. Então a gente compartilha de uma mesma língua oficial, a gente segue, sobretudo, as mesmas leis, a mesma Constituição, a gente tem costumes parecidos, e tudo isso faz com que a gente seja colocado como um só povo, de um só país, certo? Quando a gente está falando da Grécia Antiga, a gente está tratando então de polis, e não dessa concepção que a gente tem hoje do Estado moderno. As polis, elas vão ser cidades autônomas, cidades-estados autônomos. Isso quer dizer que cada polis tem o seu próprio funcionamento político, social, econômico, sua própria, por assim dizer, constituição ou parâmetros morais, leis estabelecidas com as quais todos seguem e com a qual todos tomam as decisões para como vai se desenvolver essa polis, enfim. E isso é a concepção de que você forma um coletivo. A Grécia Antiga ela é formada por diversas polis, mas a gente toma isso como um conjunto, uma civilização só, justamente porque essas polis, por mais que tivessem essa autonomia de funcionamento, elas compartilhavam mesmos costumes, algumas leis, uma mesma língua. No entanto, elas detinham essa autonomia. Por isso você tem essa dualidade entre você se identificar no outro enquanto grego. Opa, desculpa, mudei sem querer, bati aqui no teclado. Você se identificar com o outro enquanto grego, mas você ter o próprio funcionamento da sua polis. E aí essa Grécia Antiga, compreendendo todo esse compilado, além das leis, costumes e a própria língua, ela compartilhava de uma mesma religião, que é uma religião politeísta, que vai derivar então o que a gente conhece como a mitologia grega. Essa religião politeísta, então, possui diversos deuses, e cada deus ou cada deusa compreende um conjunto de explicações, de fenômenos e de características na qual ela está inserida. Então a gente tem diversos deuses responsáveis pela explicação e pela organização, pela criação de alguns moldes, e tanto moldes sociais quanto fenômenos naturais, certo? E é daí que a gente parte dessa concepção da mitologia grega. A gente compreende um conjunto de deuses que vão nos dar a explicação humana, certo? E aí, essa mitologia, essa religião que está presente na Grécia Antiga, ela não só vai dar uma explicação e não ter nenhuma influência. Pelo contrário, ela exerce uma influência muito grande
entre todas as polis. Por mais que cada polis e que cada conjunto coletivo enxergasse características primordiais nos deuses e tivesse as suas, por assim dizer, preferências, você tem um respeito e você tem uma consagração de todos esses deuses presentes nesse universo, por mais que em cada polis seja diferente. Então isso faz com que essa civilização da Grécia Antiga seja um conjunto muito característico enquanto si. E aí, esses deuses, então, eles vão influenciar muito na própria cultura, no próprio conceito da moralidade desse povo. Então você tem uma representação teatral, musical, uma representação artística do mundo que sempre está retratando todos esses feitos heróicos e feitos de deuses da história da mitologia. Tudo bem? E aí então aqui, para exemplificar, é uma pintura num vaso, e aí essa pintura chama Hércules estrangulando o leão de Nemeia, e ela está aqui para representar para a gente que esse desenvolvimento cultural, essa expressão artística, como eu disse, perpassava pelos conceitos do que eles tinham enquanto visão de mundo posta pelos deuses. E isso é muito importante da gente frisar, porque se o desenvolvimento artístico e as técnicas artísticas surgidas nesse momento, que vão influenciar todo o pensamento ocidental, estão vindo dessa mitologia grega, consequentemente o cotidiano dessas pessoas com certeza está sendo direcionado por esses deuses também, e pelo conceito moral que é colocado através deles. E aí é legal da gente, novamente, frisar isso e respirar e parar para pensar de que isso é um conjunto de coisas. Então, se você representa numa pintura num vaso, que até hoje é reconhecida como algo importante tecnicamente para o desenvolvimento da arte, que a gente conhece aqui no Ocidente, por exemplo, e que teve esse momento específico na Grécia Antiga, esse conjunto de características vai se expressar também na economia, na política, no modelo de funcionamento social e no direcionamento moral nas decisões colocadas ali, tudo bem? Ali nas declarações, nas deliberações sobre guerra e paz, enfim, certo? Aqui é um mapinha geográfico que eu trouxe para vocês para a gente entender a posição dessas polis, onde vão surgir também a filosofia, mas nesse momento, por exemplo, se a gente pega Éfeso, Mileto, Atenas, Esparta, que são algumas cidades mais conhecidas, a gente consegue compreender que elas estão bem aqui, na costa do Mar Mediterrâneo. E isso faz com que a navegação conseguisse ser explorada muito, se desenvolvesse rapidamente, e que essa navegação trouxesse contato de outras civilizações, contatos culturais principalmente, para a concepção dessas pessoas com que a gente está tratando, dessas pessoas vivendo na Grécia Antiga. Tudo bem? E aí, antes da gente começar a falar sobre o surgimento da filosofia, o que constitui a filosofia, o pensamento filosófico, é importante a gente entender o mito. E eu digo isso porque esse anseio do ser humano em conhecer o cotidiano com o qual está em contato, em conhecer o seu redor, entender as causalidades ali existentes, entender qual a explicação para os fenômenos naturais que o rodeiam, não é algo exclusivo nosso, entende? E hoje a gente tem muito mais meios, muito mais técnicas para desenvolver isso do que em outros momentos. E também por muitas vezes técnicas e meios diferentes, mas não necessariamente melhores, né? É bom a gente desconstruir essa coisa, essa característica de que a gente está sempre numa melhora constante e progressiva só pela linha temporal. Não quer dizer porque a gente está vendo agora que a gente tem melhores meios para tudo que nos rodeia e para todas as explicações possíveis. Enfim. E aí então, o mito ele vai vir da palavra grega mitos, e ela significa narrativa. Isso põe pra gente já que o mito, a narrativa, ela vai passar esses conceitos morais com que a gente estava falando através de histórias. E essas histórias então vão tratar os universos dos deuses, dos semideuses, dos heróis,
enfim, e dos demais seres míticos, certo? E aí, como eu disse, então, o mito ele vai surgir como essa tentativa de explicar a physis, que é a natureza, é a palavra derivada do grego, que significa natureza pra gente. E essa natureza não é só quando a gente mentaliza natureza e pensa em grama, árvore verde. Essa natureza é como um todo, é a natureza que nos rodeia mesmo, e esse complexo de coisas que formam uma infinitude de fenômenos e explicações que a gente não tem. E isso é meio desesperador quando a gente não consegue entender os fenômenos naturais que nos rodeiam e que a gente então precisa de explicações para isso. O mito surge exatamente nessa condição de explicação dos fenômenos naturais desconhecidos e assustadores por vezes, certo? E aí então, para propor um exemplo, para ficar mais claro na nossa mente, se a gente tivesse, por exemplo, navegando no mar em uma determinada hora do dia e começasse uma tempestade, o mar ficasse muito agitado e você não soubesse o porquê daquilo estar acontecendo naquele determinado momento e naqueles moldes, você iria explicar, você iria procurar uma explicação através dos moldes existentes. E como eu disse, a explicação nesse período ela adivinha dos mitos. Então, se você está ali numa embarcação e você presencia essa tempestade e você quer entender aquilo, você provavelmente poderia recorrer, por exemplo, a Zeus ou a Poseidon para retratar sobre aquela tempestade advinda do céu ou aquela tempestade presente no mar. Você pode retratar isso como um castigo, você pode retratar isso como raiva. Você vai ter um diverso leque de interpretações através dessas histórias que vão passar conceitos morais que façam que você compreenda as coisas, certo? E aí então você tem a explicação através dessa forma. O mito, ele, para exemplificar mais ainda, então a gente estaria dentro dessa embarcação e aí quando começasse essa tempestade você teria um espanto. Por que isso está acontecendo, né? Por que eu tô no meio do mar e ele tá super agitado e agora tá tendo trovões, raios e eu não sei o porquê, como, quando isso acontece, se isso acontece sempre ou não. Você tem um espanto com toda aquela chuva de informações, com toda aquela grandeza da natureza também, dos fenômenos naturais, principalmente quando a gente não compreende eles. E esse espanto, então, ele te gera dúvidas, muitas dúvidas, de que, como eu disse, por exemplo, como, quando, com que continuidade, com que intensidade, como é que você pode explicar isso, quais as propriedades disso, e você se esbarra numa falta de respostas. A partir do momento que você não tem meios, técnicas, enfim, que você consiga buscar esses conhecimentos, você é colocado como refém. Você é colocado como refém de algo que você não consegue explicar. E aí toda essa progressão, você chega no mito, que vai te dar essa forma de explicação desses fenômenos naturais que antes da explicação mítica, antes dessa narrativa retratando a vida e os conceitos passados pelos seres mitológicos, pelos seres divinos, você não conseguia estabelecer parâmetros para explicar tudo isso. Então, na Grécia Antiga, é a primeira forma de explicação dos fenômenos naturais que a gente compreende no nosso pensamento ocidental. Então, o que hoje a gente conhece como a explicação científica através de métodos, a gente vai ver ao longo das aulas que derivaram de correntes filosóficas, mas que necessariamente perpassaram pelo conceito do mito. E eu digo isso porque a filosofia, então, ela vai surgir de maneira a superar essa explicação mítica. Porque se em um momento você tem essa explicação que dá conta de todos os conceitos e acontecimentos das pessoas e consegue saciar essa dúvida delas, em outro momento histórico, você não vai mais conseguir estabelecer esses limites. Então você entende que, por exemplo, através da navegação, através de conceitos conhecidos culturalmente de outras civilizações, você começa a compreender que há parâmetros diferentes de se estabelecer na sua visão de mundo e como forma de explicação.
Então você começa a buscar outros meios e, consequentemente, ter mais dúvidas acerca daquilo tudo. E a explicação mítica não estava dando conta de, através da narrativa, estabelecer propriedades para todos esses acontecimentos e para todas essas explicações necessárias. Então o surgimento da filosofia ele se dá aí. Mas o surgimento da filosofia ele não é definitivamente um rompimento com o mito. Porque o início da filosofia ela vai utilizar meios, ou seja, essa narrativa do mito, para também estabelecer as explicações filosóficas. Desculpa. Mas essas explicações filosóficas, por mais que utilizem utilizem meios que eram utilizados na explicação mitológica, ela tem uma concepção completamente diferente do que ela quer buscar, do que ela quer entender do próprio mundo, certo? E aí, então, ela vai surgir na Grécia Antiga no período clássico, mais ou menos em torno de 4 a.C. E a palavra, ela deriva do filo, da palavra filo, da Grécia, que deriva da palavra filha. A palavra filha significa amor, e é uma junção, então, filosofia é a junção da palavra filha, que é amor, e sofia, que é sabedoria. Essa concepção é posta por Pitágoras, um filósofo que a gente vai ver nas outras aulas também, mas de que então a filosofia representa na sua essência da palavra gramatical o amor à sabedoria, o amor à verdade. E isso já diz muito sobre qual o intuito primário da filosofia, que vai ser essa busca pela verdade. Mas essa busca pela verdade, ela não é estabelecida simplesmente através de meios já postos pelos mitos. Como eu disse, ela vai, nesse primeiro momento, se utilizar de algumas explicações através da narrativa ao longo da filosofia. Então, a gente vai ter, por exemplo, o mito da caverna, que vai colocar para a gente a teoria das ideias de Platão e, consequentemente, isso vai ser debatido por Aristóteles e também refletido sobre. Então, você tem algumas características do mito perpassando pelas explicações filosóficas, que a gente vai ver melhor e com mais calma mais para frente, mas eu só estou falando para dar uma frisada mesmo, certo? Peço desculpas se eu estiver falando meio rápido, eu percebi que eu estava falando super rápido aqui, mas foi pelo que eu disse de estar gravando para a tela mesmo, de ser algo um pouquinho artificial e que eu estou me acostumando, certo? E aí, então, essa busca pela verdade estabelecida nos princípios da filosofia pela própria origem da palavra, ela vai se utilizar do logos. O logos vem do grego e significa razão. É o nosso intelecto, por assim dizer. O logos, por muitos autores, por muitos filósofos, vai ser definido como aquilo que nos diferencia dos demais animais, por exemplo. De que a gente tem esse uso da razão, esse exercício lógico, o nosso intelecto com que faça com que a gente consiga compreender de forma metodológica, mas também de forma racional, sobretudo, os acontecimentos diários. E então, através do logos dessa razão, a filosofia vai buscar o arché. O arché é um conceito muito importante também, porque ele significa princípio. E esse princípio, quando a gente fala dele, é o princípio de tudo, que origina todas as formas de vida existentes. Então, a filosofia, no primeiro instante, que vai surgir com Tales de Mileto, e aqui o meu vídeo cobriu um pouquinho, mas eu vou depois colocar uma notinha no vídeo por cima, mas que ele nasce em 640 a.C. e morre em 562 a.C. E aí, então, ele vem de Mileto, que é uma polis, né? E ele vai estabelecer esses parâmetros, então, através do uso da razão, da explicação racional, com que isso metodicamente faça sentido, tenha coerência entre os pontos apresentados e não mais repense o seu cotidiano através de uma explicação mitológica que nos remete ao sobrenatural. Vai colocar isso pra gente como forma de explicação do mundo. Então ele vai entender que para a origem da physis, por exemplo, que é a natureza, o arché ali existente é água, porque a água está presente tanto
para manter a vida quanto para o surgimento dela, basicamente falando. E a gente vai ver o Tales nas outras aulas, porque ele vai iniciar uma escola, mas que dela derivam diversas outras. E essas diversas escolas que vão estar debatendo sobre Físis e sobre Arqué, ou seja, sobre o princípio e sobre a natureza, sobre o princípio que origina tudo e sobre o funcionamento da natureza em si, tudo através do uso do logos, da razão, estabelecer essa continuidade. Então eles serão conhecidos como pré-socráticos justamente porque eles vêm antes de Sócrates, que vai ser o primeiro a estabelecer um método para a filosofia, e que eles vão buscar essa verdade através desses parâmetros, cada qual com um entendimento diferente, que a gente vai ver, que é bem legal para a gente entender como a visão de mundo das pessoas pode derivar muito, né? E como diversos debates podem surgir daí, certo? E aí, então, por que na Grécia, né? Por que é que, como eu disse no começo do vídeo, a filosofia surge nesse determinado período histórico e nessa localidade geográfica? O que a gente tem, mais ou menos nesse período de 4 a.C., é conhecido como milagre grego. E aí o milagre grego está colocado entre aspas justamente porque milagre remete para a gente a algo de fantástico, algo de sobrenatural, algo místico. E a filosofia é o contrário disso. A filosofia é o uso da razão no mundo material, no mundo físico, para se entender as coisas que perpassam o próprio cotidiano, mas pelos meios colocados por nós, existentes no plano material, né? Então você tem... E aí quando eu falo plano material, não é só um pouco de material no termo objeto mesmo, mas material no termo presente do uso da razão. Você está aqui na sua vida e você está pensando através dos parâmetros que você conhece, estabelecendo coisas que você vivencia. E não mais que advém de uma vontade divina ou de uma história mítica que vai te passar um conceito de moral com o qual você vai aceitar e não questionar aquilo. A filosofia, ela é baseada nesse conceito do questionamento. Então, o questionamento incessante sobre tudo, sobre todas as propriedades. Você questiona tudo, tanto aquilo que foi dito por outra pessoa, quanto aquilo que foi posto em dúvida por si próprio. Mas você não tem uma divindade, uma autoridade maior sobre a verdade. A verdade pode ser conhecida por todos e você estabelece parâmetros através da sua própria mente, através do próprio uso da razão, do pensamento lógico, sobre quais seriam essas características, as propriedades que compuseriam essa verdade em si, em essência, né? E esse milagre grego, então, começando pelas viagens marítimas que a gente já tratou um pouco aqui, você tem, então, essas polis todas na costa do Mediterrâneo e tendo um contato muito avançado nesse período com outras culturas, com outras civilizações. Então, a partir do momento que você tem esse contato, você põe um pouco em xeque aquilo que você conhece como verdade. Então, você põe em xeque o conceito que você tem, por exemplo, de Zeus, e de sua potência, e de sua vontade, de sua explicação. Você põe em xeque os conceitos de funcionamentos econômicos e sociais e políticos, os parâmetros que você tem na sua polis de funcionamento, daquilo que pode ser dito, daquilo que não pode ser dito, daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito. Você percebe que há outras explicações para fenômenos iguais aos vivenciados por você, mas sobretudo você percebe que há diversos meios que podem ser criados e estabelecidos para o desenvolvimento de uma sociedade. E essas viagens e essa exploração do mar fazem com que essa troca cultural seja muito grande e seja algo muito acelerado dentro dessas polis. Então você vai ter uma mudança muito rápida de vinda disso. E a filosofia é um conceito que está dentro dessas características desse complexo todo que a gente está vendo, mas que exemplifica isso. Então antes você tinha uma explicação mitológica, através de narrativas que passavam conceitos morais, através das histórias dos deuses e das divindades, e aí agora com outro conceito de civilização, com outro conceito e parâmetros de mundo, você entende que você precisa buscar isso de outras formas e com outras limitações, certo? Além disso, nas polis
você vivenciava duas coisas essenciais: a liberdade política e a própria existência na polis. E digo isso porque a liberdade política aqui tratada não está se referindo a todas as pessoas que estavam presentes na polis, mas sim àqueles que eram considerados como cidadãos da determinada polis. Para você ser um cidadão daquela polis, você é considerado e que então você teria direito a voz e voto e participar das deliberações, você teria então que ter o pai e a mãe que viessem, que tivessem a naturalidade desse lugar, né? Você tinha que ter uma propriedade e você não poderia ser escravo, você não poderia também ser estrangeiro e por causa disso, então, e aí em muitas polis você tem um diferente funcionamento. Então você vai ter polis, por exemplo, que mulheres não são consideradas como cidadãos, então consequentemente não participavam dessa democracia e de todo o funcionamento político. E aí então, pegando em exemplo a democracia que vai surgir nesse período em Atenas, você tem como exemplificação maior dessa liberdade política. A partir do momento que você tem pela primeira vez o surgimento da democracia, uma democracia direta, onde cidadãos atenienses vão, deliberam sobre guerra e paz, debatem na ágora sobre o funcionamento da polis, sobre quais as decisões deveriam ser tomadas, você tem uma formação num coletivo que é muito mais coesa do que anteriormente, e que você tem um desenvolvimento, então, no geral, muito mais acelerado do que você tinha antes. Tudo isso perpassando por esse conceito de milagre grego. Além disso, você tem a própria existência na polis. A existência na polis, que a gente está retratando aqui, vai ser algo posto, por exemplo, por Aristóteles posteriormente, e que vai tratar o homem como um animal político. Ou seja, quando ele está falando sobre isso, ele está retratando para a gente que o homem como... E aí o homem, eu digo o ser humano como um animal político, ele só consegue atingir o seu bem-estar, ou seja, atingir uma plenitude na felicidade dentro da polis, na convivência coletiva, através desses parâmetros existentes, que você não pode retornar a um outro estado, porque lá você não vai conseguir atingir a sua finalidade enquanto ser humano, que é ser feliz, certo? Então, a liberdade política e a existência na polis constituem alguns dos termos e características chaves que a gente precisa entender que estão surgindo nesse momento. Então, você está tendo uma construção de um coletivo e um desenvolvimento acelerado que antes não era presente. Além disso, também você tem o uso da moeda e do calendário. Duas coisas que facilitam muito para a gente a composição do nosso próprio cotidiano, um desenvolvimento mesmo. A moeda faz com que a gente estabeleça, por exemplo, parâmetros de troca que agora não mais são apenas deliberativos individualmente. Ou seja, eu vou trocar um cacho de uva com alguém por uma caixa de morango, sei lá. E aí, se você não tem uma moeda, se você não tem um parâmetro do valor daquilo, cada um estabelece aquilo de acordo com a sua própria vivência. Então, conforme período do ano, se aquilo está dando bastante, se aquilo não está, se aquilo é muito importante para mim, se aquilo não é. E quando você tem o uso da moeda, você tem uma padronização disso. Coisa com que faz com que a comercialização das coisas também avance muito. Você consegue comercializar e ter essa troca baseada num padrão lucrativo que estabelece uma organização muito mais complexa do que a existente antes. Tudo bem? E aí o uso do calendário também vem nesse mesmo sentido. A gente consegue compreender as épocas do ano, a gente consegue se planejar melhor, e tudo isso com essas viagens marítimas foram estabelecendo parâmetros de desenvolvimento muito grande, tudo bem? E aí, algo que eu acho legal da gente tratar também é o ócio criativo e a existência de escravos. E por quê? Essas pessoas que vão desenvolver essas teses filosóficas e esses conceitos de mundo completamente complexos e que
se desenvolvem ao longo da vida e que tem uma imensidão muito grande e que é muito difícil da gente compreender também, por muitas vezes você tem o ócio criativo advindo da existência de escravos. Então, se você tem alguém para realizar todas as suas atividades cotidianas, para tornar a sua rotina de uma forma com que você consiga refletir sobre os problemas e apenas focar no funcionamento político, econômico, social e nas deliberações que ali estão presentes, você consegue ter um tempo muito maior para isso. Porque você tem uma pessoa que está sendo escravizada ali por você para suas atividades pessoais. Então aquilo limita muito a própria pessoa, óbvio, mas torna o seu ambiente, que antes era muito mais limitado, em algo muito mais abrangente agora. E eu não digo isso como uma forma boa, mas digo isso como forma de a gente refletir que isso estava ali presente e que a nossa forma de conhecimento também perpassa sobre esses ocorridos. E aí esse ócio criativo e a existência de escravos que eu falei no âmbito pessoal, então de alguém ter o tempo para refletir sobre as coisas que antes não teria, falando no coletivo, você também tem um desenvolvimento cultural muito grande, porque se você está falando isso individualmente, coletivamente, as pessoas possuem esse ócio criativo que também gera uma acumulação de riquezas, porque você tem a existência desses escravos realizando atividades em troco de nada, né? Você não está gastando nada para que essa pessoa realize as atividades, porque ela está sendo escravizada. Então, consequentemente, você tem uma acumulação lucrativa e um desenvolvimento cultural muito grande vindo desse ócio. Tudo bem? E aí, por fim, para estabelecer então esses parâmetros entre diferenças do mito e da filosofia, eu coloquei algumas características, mas só então para a gente focar, o mito vai ser essa explicação advinda então do fantástico, do imaginário, do sobrenatural, e que você não pode questionar, porque você está falando de uma divindade, de algo estabelecido como verdade através da própria narrativa. Então que você não tem uma autoridade para questionar aquilo, né? E que muitas vezes é incoerente, porque a partir do momento que você tem questionamentos que não são sanados pela essa própria explicação mitológica do mito, você busca outras, mas aí você esbarra nisso. Você não pode questionar a autoridade e a divindade dos deuses. Você às vezes enxerga incoerências naquela explicação, mas você não pode ter esse questionamento. Então você tem uma explicação que é irracional. Irracional na maneira não de que sempre não fará sentido, mas que é algo imposto através de uma outra concepção que não perpassa pelo desenvolvimento do logos, ou seja, o uso da razão, o pensar, você sentar, refletir sobre aquilo, sobre o funcionamento daquilo e estabelecer parâmetros lógicos, né? E enquanto então a filosofia vai tratar algo verdadeiro, algo real, algo material, algo que está aqui na Terra e perpassando pelo próprio cotidiano daquelas pessoas. E então tratando como algo natural, algo que não mais remete à divindade, mas algo que você presencia, primeiro através dos sentidos e em última instância através do próprio uso da razão, que você compreende através daquilo. Além disso, como já dito, a filosofia ela pode ser questionável. Então você pode questionar o que foi falado, por quem foi falado e nos moldes do que foi falado, coisa que no mito não é presente. Então, quando a gente tem, por exemplo, a morte de Sócrates bebendo cicuta, que a gente vai analisar tratando sobre a democracia ateniense, uma das acusações é que Sócrates não estava se remetendo ao poder dos deuses. E aí, por causa disso, então, você está tirando a originalidade e a autonomia, o respeito àquilo, certo? Você está questionando algo que é inquestionável. Então, isso foi considerado como uma acusação, um crime pelo qual ele foi condenado e morto, certo? E aí, então, se você no mito tem essa explicação através dessa lógica irracional, na filosofia você vai ter o uso do logos, o uso da razão para ter uma explicação coerente
e quando eu falo coerência, é através das sequências de pensamento. Então você vai juntando características e explicando as causalidades ali existentes. Causalidades talvez seja uma palavra-chave para a gente conseguir entender tudo isso. Então você começa a estabelecer parâmetros que façam sentido de forma ordenada para aquela explicação, que é lógica, certo? E então, por fim, o mito ele vai tratar sobre isso inicialmente, então, só para a gente frisar essa explicação da natureza e dos fenômenos através dessa narrativa, e a filosofia surge como forma de superação disso e de uma explicação mais racional acerca do próprio mundo. Isso não quer dizer que o mito tenha deixado de existir. O mito ele é presente não só nessa concepção grega, mas no nosso próprio cotidiano. Então você tem mitos presentes em explicações em diversas religiões, e você tem mitos explicando coisas do cotidiano que não necessariamente perpassem sobre uma explicação propriamente religiosa. Mas isso então ele está no nosso cotidiano ainda e reflete uma forma de explicação. Não necessariamente a gente precisa tratar aqui como certo e como errado. A gente pode conseguir conceber isso de forma distinta, compreender que em um determinado período histórico você necessitava de uma explicação para o desenvolvimento daquilo e para a compreensão daquilo, e em outro período histórico, com as características que a gente viu, então, com as navegações, com o uso da moeda do calendário, com um ócio criativo, com a existência de escravos, com a liberdade política na polis e a própria existência na polis daquele coletivo, você tem uma expansão dos parâmetros com que você viu o mundo, e necessariamente você entende que é necessário outros métodos para explicar aquilo. Mas você pode conviver com ambas as explicações, como a filosofia vai fazer, utilizando alguns parâmetros do mito para a própria explicação filosófica, só que estabelecendo outras diretrizes. Então agora, o uso da razão para entender o princípio de toda a natureza, que é o que a gente vai ver com os pré-socráticos. Tudo bem? Então, era mais ou menos isso. Peço desculpas se me estendi muito, se repeti algumas coisas. Se a fluidez não foi tão boa, foi como eu disse já também ao longo do vídeo algumas vezes. Isso está sendo novo para mim e eu espero então que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, estou à disposição, tanto aqui nos comentários quanto no grupo ou por qualquer outra plataforma de comunicação, rede social, enfim. E estou aqui para tirar dúvidas e também aceito as sugestões e novas ideias para a gente ir construindo ao longo desse período indeterminado de quarentena, né, o máximo de ajuda que puder para vocês conseguirem estudar e terem contato com isso, tudo bem? Então espero que vocês estejam bem novamente, se cuidem, e eu vou tentar gravar um outro vídeo o mais rápido possível e absorver também como que isso chegou em vocês, se foi efetivo ou não. Então agradeço quem viu até aqui e boa semana para vocês, tá?